Ok, vamos lá. Cara, como que as empresas elas estão usando a biologia das pessoas e a epigenética como arma? Essa é a segunda parte daquele vídeo que eu falei que ia fazer com relação ao escândalo que deu da Tânia Bulhões, mas esse aqui ele vai para outro rumo. Como que as empresas elas se utilizam da ganância das pessoas, mas não só isso, como que elas estão se utilizando da biologia das pessoas para fazer muito dinheiro em cima de gente que, vamos ser sinceros, não controla a si mesmo. E ok, na primeira parte eu mencionei essa questão do que aconteceu com a Tânia Bulhões e tal, que ela simplesmente revendia coisas importadas como se fossem muito caras, artigos de luxo, sendo que não exatamente são artigos de luxo. E nessa parte eu vou mencionar essa questão biológica. Né? A gente tem alguns instintos básicos que o ser humano ele tem o costume de seguir. Então, por exemplo, instintos de pertencimento, né? Por isso que, por exemplo, muitas marcas muitas vezes fazem sucesso porque elas não associam exatamente a marca a só aquilo, ela associa muitas vezes a um pertencimento ao grupo da Nike. Por exemplo, a Nike ela usa, já que ela foi mencionada aqui, ela usa muito esse grupo do basquete. A Nike ela usa muito grupo de basquete porque ela utiliza muito desse gatilho do grupo porque ela é patrocinadora oficial da NBA. Então, quando você vê esse tipo de coisa, eles se utilizam de gatilhos que são comumente ativados há séculos, há milhões de anos. São gatilhos que são ativados há milhões de anos no ser humano, de pertencimento, de acolhimento, muitas vezes naquela tipagem de tribo específica, gatilhos como escassez, gatilho gatilhos por causa das cores, e tudo isso muitas vezes é explorado através da biologia. Então, por exemplo, o vídeo que eu vou lançar sobre o tigrinho, ele vai falar a respeito disso, né? Como que o tigrinho ele vicia as pessoas e por que ele vicia as pessoas. Sim, eu tô fazendo um vídeo sobre o tigrinho. E o que acontece? Uma das coisas que acontece muito no tigrinho é essa questão das cores. Até porque, querendo ou não, as cores elas passam uma mensagem também. Apesar de que eu vou me aprofundar nisso muito mais no vídeo do tigrinho, com questão às marcas, elas utilizam muito as cores para se diferenciar. É por isso que você dificilmente vê preto, branco nas propagandas. Apesar de que, por exemplo, tênis, camisas e calças elas têm cores, essas cores mais neutras, as propagandas vão usar cores mais chamativas. E não só isso, vão usar eventos chamativos, né? Celebridades, pessoas para criar aí uma imagem de autoridade. E, ok, Bertrand, onde é que você quer chegar com isso tudo? O que isso tem a ver com a biologia? Cara, se você parar para prestar atenção, os gatilhos mentais que estão sendo ativados aqui é o gatilho do líder, é o gatilho da escassez e é o gatilho do grupo, é o gatilho da inclusão, do pertencimento. Então esses são os principais gatilhos que normalmente as marcas elas se utilizam. Fora as cores, mas isso não vem nesse vídeo. Então, as pessoas elas se utilizam do instinto biológico que nos é guardado há muito tempo. Esse instinto ele está no nosso corpo faz muito tempo, que a gente evoluiu com ele junto com a sociedade. Como o ser humano ele é um ser social, as pessoas que estudam marketing, elas têm noção disso e elas se utilizam desses artifícios. Bertrand, você vai passar isso tudo? Não, porque é muita coisa. Mas, no contexto geral, as pessoas se aproveitam da sua biologia, as pessoas se aproveitam das suas vontades, criam em você uma vontade que muitas vezes é falsa, utilizando várias linguagens, vários gatilhos, e aí muitas vezes te forçam a comprar uma coisa que você não precisa. Muitas vezes elas vão forçar esses gatilhos, como eu já mencionei, através de eventos, através de celebridades, vão forçar várias e várias e várias vezes um produto em específico, e quando pensam que não, tem produto aí, tem tênis destruído aí, tem tênis todo enlamaçado aí sendo vendido por mais de 30 mil dólares aí, ou reais, eu não lembro exatamente, porque é algo que eu nunca compraria. Imagina,
Então as pessoas, muitas vezes levadas por arrogância, por ganância, por status, elas compram coisas que elas não precisam, coisas que elas de fato não precisam, coisas ali que não vão agregar em nada ao dia dela. E aí coisas que vão fazer ela gastar bastante dinheiro para agradar pessoas que particularmente não ligam. E é esse o problema das pessoas hoje em dia. É essa tipagem de ganância que está sendo usada contra elas mesmas. Essa tipagem de ganância que está sendo utilizada como uma verdadeira arma biopsicossocial para que as pessoas entrem em uma espiral de consumismo cada vez mais e mais e mais, para cada vez mais e mais e mais mostrar que estão com uma vida boa, se preocupando muito mais em parecer do que ser. É uma sociedade totalmente feita de máscaras. E nisso você cai em uma espiral. Você cai em uma espiral de trabalhar muito para poder ter muito, para poder gastar muito. Hoje em dia todo mundo quer ser rico. Hoje em dia todo mundo quer ser bem-sucedido. O que eu não tiro a razão das pessoas. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ter conforto. Então as empresas muitas vezes se utilizam da ganância das pessoas. Por quê? Porque é fácil. Porque é simples. Porque muitas vezes não precisa fazer tanto esforço. E as pessoas, muitas vezes por uma marca, vão lá e compram. Muitas vezes por causa de um nome em específico, vão lá e compram. Coisas com preços exorbitantes. Coisas que simplesmente não vão servir a elas. E aí, depois disso tudo, você tem esse escândalo em específico. Onde a pessoa comprava simplesmente coisa importada e revendia a preços exorbitantes. E isso aí é aquele diálogo que fala, né, que todo santo dia sai um esperto e um besta. E toda vez que eles se encontram, sempre dá negócio. O problema é que a maioria das pessoas é o besta. Mas eu não vou me alongar. Eu ainda preciso preparar o material pro vídeo do Tigrinho. Por esse vídeo é isso. Valeu.